trip to Zion as a geology field camp student. We hiked one of the big... Tornando-se uma das mais populares atrações turísticas do mundo, Yellowstone é uma atração turística incrível para milhares de pessoas que são atraídas anualmente pela indomável beleza selvagem do parque. No entanto, esse local encantador logo se tornará um gigantesco perigo, pois essa região é o lar de um enorme e vivo vulcão que representa uma das maiores ameaças à vida humana, já que pode vir a formar um supervulcão devastador. O que está acontecendo em Yellowstone? O que as autoridades têm a dizer? Existem motivos para se preocupar? Quer saber mais? Então continue assistindo esse vídeo que você ficará por dentro de tudo isso. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever. Deixe o seu like e ative o sininho, isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você irá conhecer o supervulcão de Yellowstone e o porquê recentemente ele vem preocupando cientistas, pesquisadores e pessoas da região. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Yellowstone é um vulcão, mas não um qualquer. O parque nacional mais antigo e famoso dos Estados Unidos fica bem no topo de um dos maiores e mais temidos vulcões da Terra que continua vivo. Para você entender melhor, existem vulcões e supervulcões. Ainda sem uma definição consensual, o termo supervulcão foi popularizado em um documentário criado no ano de 2000 e desde então, alguns cientistas o usam para descrever enormes explosões de violência e volume. O US Geological Survey aplica o termo a qualquer erupção que expelir mais de 1.000 quilômetros cúbicos de pedra pómez e cinzas em um único evento. Ou seja, isso é mais de 50 vezes o tamanho da infame erupção do Krakatau de 1883, que matou mais de 36 mil pessoas. Assim, uma diferença é que vulcões matam plantas e animais a quilômetros de distância. Já os supervulcões ameaçam espécies inteiras de extinção, alterando o clima de todo o planeta. Em toda a sua história, a humanidade ainda não registrou a erupção de um supervulcão, mas recentemente geólogos descobriram como deve ter sido uma explosão dessa magnitude. Primeiro, uma nuvem de calor brota das profundezas do planeta e derrete a rocha logo abaixo da crosta terrestre, criando uma vasta câmara cheia de uma mistura pressurizada de magma, rocha semissólida e vapor d'água dissolvido, dióxido de carbono e outros gases. À medida que o magma adicional se acumula na câmara ao longo de milhares de anos, a Terra acima começa a se curvar para cima em centímetros. Fraturas se abrem ao longo das bordas da cúpula, como se ladrões estivessem abrindo um buraco debaixo de um piso de madeira. Quando a pressão na câmara de magma é liberada através das fraturas, os gases dissolvidos explodem repentinamente em uma reação massiva e descontrolada. É como abrir a garrafa de Coca-Cola depois de sacudi-la inúmeras vezes, diz Bob Christensen, um americano cientista do Serviço Geológico que foi o pioneiro na pesquisa do vulcão Yellowstone na década de 1960. As últimas 3 supererupções ocorreram no próprio Yellowstone, sendo há 640 mil anos a mais recente. Foi 1000 vezes maior que a erupção do Monte St. Helens em 1980, que matou 57 pessoas em Washington. Mas os números não captam todo o escopo do caos. Os cientistas calculam que o pilar de cinzas da explosão de Yellowstone subiu cerca de 30.480 metros, deixando uma camada de detritos em todo o oeste até o Golfo do México. Fluxos piroclásticos, densos e letais nevoeiros de cinzas, rochas e gás superaquecidos a 1470 graus Fahrenheit. Rolaram pela paisagem em altas nuvens cinzentas. As nuvens encheram vales inteiros com centenas de metros de material tão quente e pesado que se fundiu como asfalto na paisagem outrora verdejante. E esse nem foi o momento mais violento de Yellowstone. Uma erupção de 2 milhões de anos atrás era 2 vezes mais forte, deixando um buraco no chão do tamanho de Rhode Island. Nesse meio tempo, 1 milhão de anos atrás ocorreu uma erupção menor, mas ainda devastadora.
Assim, a cada erupção, todo o planeta teria sentido os efeitos. Os gases que subiam para a atmosfera teriam se misturado ao vapor d'água para criar uma fina névoa de aerossóis de sulfato que diminuíam a luz solar, potencialmente mergulhando a Terra em anos de inverno vulcânico. Segundo alguns pesquisadores, o DNA de nossa própria espécie pode testemunhar tal catástrofe há cerca de 74 mil anos, quando um supervulcão chamado Toba entrou em erupção na Indonésia. O inverno vulcânico que se seguiu pode ter contribuído para um período de esfriamento global que reduziu toda a população humana a alguns milhares de indivíduos. Apesar de toda sua violência, a caldeira de Yellowstone foi erodida e preenchida com fluxos de lava e cinzas de erupções menores e suavizada por geleiras. Florestas pacíficas cobrem quaisquer cicatrizes remanescentes e o efeito combinado torna quase impossível detectá-lo. No entanto, os efeitos das erupções passadas são profundamente sentidos no presente. A Terra até hoje está literalmente fervendo. As trutas que se amontoam nos rios não seriam tão abundantes sem os efeitos de aquecimento das fontes hidrotermais no fundo do gelado lago Yellowstone. O parque ferve com geysers, vulcões de lama e outras atividades hidrotermais. Inclusive, metade dos geysers de todo o planeta estão localizados em Yellowstone. Contudo, as características hidrotermais mudam constantemente de temperatura e comportamento, com novas aparecendo nas florestas, expelindo nuvens de vapor visíveis de aviões, exalando vapores que são conhecidos por matar bisões no local. Apesar dessa ebulição gasosa mais violenta, o vulcão abaixo de Yellowstone já foi um dia considerado extinto. De fato, após pesquisas federais no final do século XIX, a natureza vulcânica de Yellowstone recebeu pouco interesse científico por décadas. Então, no final da década de 1950, um jovem estudante de pós-graduação de Harvard, Francis Joy Boyd, ficou intrigado com a presença de um tufo vulcânico soldado, uma espessa camada de cinzas aquecidas e compactadas que ele percebeu ser um sinal de fluxos piroclásticos de um explosivo, erupção geologicamente recente. Em 1965, Bob Christensen encontrou um segundo tufo vulcânico soldado distinto. No ano seguinte, ele e seus colegas identificaram um terceiro. Usando datação por potássio-argônio, eles determinaram que os 3 tufos eram o resultado de 3 erupções distintas, onde cada um criou uma caldeira gigante, com a erupção mais recente enterrando em grande parte os sinais das 2 anteriores. Então, um dia, em 1973, Robert B. Smith, ou como é chamado Bob Smith, estava trabalhando na ilha Peale, no braço sul do lago Yellowstone, quando notou algo estranho. Algumas árvores ao longo da costa estavam parcialmente submersas e morrendo. Ele havia trabalhado na área em 1956 e planejava usar o mesmo ancoradouro da viagem anterior. Mas o cais também foi inundado. O que estava acontecendo? Intrigado, Smith começou a pesquisar os pontos de referência que os trabalhadores do parque haviam colocado em várias estradas ao longo do parque a partir de 1923. Sua pesquisa revelou que o Hayden Valley, que fica no topo da caldeira ao norte do lago, subiu cerca de 76,2 centímetros acima às décadas intermediárias. Mas a extremidade inferior do lago não havia subido. Com efeito, a extremidade norte do lago havia subido e derrubou a água na extremidade sul. O chão estava ardendo, queimando. O vulcão estava vivo. Hoje, Bob Smith é geofísico da Universidade de Utah e é um especialista proeminente no supervulcão de Yellowstone. Refere-se a Yellowstone como a caldeira viva respirando e tremendo. Chamamos isso de caldeira em agitação. O efeito líquido ao longo de muitos ciclos é finalmente obter magma suficiente para entrar em erupção. E não sabemos quais são esses ciclos e quando irá ocorrer, diz Smith. Mas o que irá acontecer? Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o evento explosivo mais provável de ocorrer em Yellowstone é, na verdade, uma explosão hidrotérmica, uma erupção de geyser, ou até mesmo um fluxo de lava. As explosões hidrotermais são muito pequenas,
Eles ocorrem no Parque Nacional de Yellowstone a cada poucos anos e formam uma cratera de alguns metros de diâmetro. A cada poucos milhares de anos, uma explosão hidrotérmica formará uma cratera de até algumas centenas de metros de diâmetro. Assim, ainda existe também uma enorme preocupação com o pior cenário para uma erupção gigante de Yellowstone. Porém, a maioria das erupções anteriores em Yellowstone não foram altamente explosivas. Das últimas 50 erupções, quase todas foram fluxos de lava. E se ocorressem amanhã ou no próximo ano, teriam um efeito direto no Parque Nacional de Yellowstone e em grande parte da região. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será mesmo que esse supervulcão está prestes a provocar uma catástrofe em um futuro próximo? O que não estão nos contando? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!